turma do terceiro ano! Bom dia, boa tarde! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sexta-feira! Chegou! Hoje é dia 6 de novembro e a nossa aula de História começou agora. Sejam todos muito bem-vindos! Como estão? Passaram a semana bem? Eu espero que sim! Na nossa última aula de História foi alguns dias atrás, na terça-feira, dia 3, onde nós falamos sobre a contagem do tempo. Só que antes de começar a nossa aula, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Na próxima semana, terça-feira que vem, seria nossa aula de História. Porém, é um feriado. E o que acontece? Um dia antes, na segunda-feira, dia 9 de novembro, é o aniversário de uma amiga de vocês, que é a Vivian Paola. Ela está completando o ano nesse dia, só que eu não tenho aula com o terceiro ano na segunda-feira. E na terça-feira, onde nós cantaríamos parabéns para ela na nossa aula, será um feriado. Então, eu vou antecipar o aniversário de Vivian agora e gostaria que todos cantassem junto comigo os parabéns em homenagem ao aniversário de Vivian. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns, Vivian, antecipado pelo seu aniversário, que você tenha um dia maravilhoso. Tenha muita saúde, muitos anos de vida e que você tenha momentos de muita felicidade. Um beijo para você e um abraço bem apertado. E hoje eu trouxe um texto para vocês verem um pouco mais sobre a contagem do tempo. Além disto, tem também correção de uma tarefa de casa que eu passei na terça-feira. Eu vou fazer só uns comentários. Terça-feira passada, eu pedi que vocês confeccionassem um relógio com papelão ou CD. Uma atividade para vocês brincarem em casa, para vocês se divertirem, sendo um pouquinho diferente de tarefa de livro ou de caderno. E essa atividade eu peço que vocês mandem a foto para mim. Se você está acompanhando as aulas gravadas, eu informei na agenda de terça-feira que precisa compartilhar a foto desse relógio. E caso você não tenha feito ainda, faça e mande. Eita, tia, passou da data. Eu não mandei, mas mande mesmo que tenha passado da data. É importante que você compartilhe. Certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos escutar um pouco mais sobre o tempo, pois o tempo continua passando. Hoje já é dia 6. Um dia desse era outubro. Um dia desse era Halloween. Mas agora já passou, o tempo está acelerado, como muitos estão dizendo. Então, vamos ouvir com atenção o título desse texto, que está escrito assim: Relógio, História, Curiosidades e Medição de Tempo. Então, ouça com atenção. Você certamente já ouviu a seguinte expressão: como o tempo passa rápido. Como sabemos que o tempo passa? Vivenciamos todos os dias com o passar do tempo e aprendemos dos nossos pais que há tempo para tudo, não é mesmo? Mas o que é esse tempo? O que é esse tempo? E por que temos hora para realizarmos todas as coisas? O que é o tempo? O tempo é o decorrer dos fatos, que pode ser representado pelo passado, presente e futuro. Neste caso, a palavra presente não é aquele que você dá a alguém quando está completando o ano, que você está parabenizando a pessoa pelo aniversário, por uma formatura ou por outra comemoração. Não, o presente, neste caso, que nós estamos conversando sobre o tempo, quer dizer o que está acontecendo agora. Você está me assistindo. Esse é o nosso presente, é o que estamos vivendo hoje. O passado foi ontem para trás e o futuro ainda vai chegar, que será amanhã, nas próximas horas, próximas semanas, os próximos anos. Certo? Entendido?
Para medir o tempo, o homem utilizou de muitos instrumentos. Essa palavra homem quer dizer pessoas, não apenas se tratando de homem, gênero, mas pessoas de uma maneira geral. Um dos mais usados até hoje para medi-lo é o relógio. Atualmente existem vários tipos, mas antigamente não era assim, como vocês sabem. O relógio é usado pelas pessoas para medir o tempo desde a antiguidade. Para ter uma ideia de como é antigo, os primeiros registros para medir o tempo foi usado pelos povos egípcios e pelos povos da Babilônia por volta do século XVI a.C. Os primeiros relógios foram os de água, clepsidras, e os relógios de areia, ampulhetas, por volta do ano de 600 a.C. Mais tarde, um monge budista chinês chamado Yi Xing criou um relógio composto por um sistema mecânico que continha engrenagens com 60 baldes de água. Tipos de relógio. Os primeiros relógios usados pelas pessoas foram os de bolso. Na época, eram tidos como sinal de status, pois eram raros e caros. Eram verdadeiras preciosidades. O relógio de bolso era símbolo da aristocracia. No final do século XIX, a empresa Patek Philippe inventou o relógio de pulso. Pulso, neste caso, os relógios que nós usamos no nosso braço. Embora essa invenção por tempos foi atribuída a Santos Dumont. Antigamente, os relógios eram vistos nas ruas, em torres de igrejas ou catedrais. Mais tarde foi criado o relógio de pêndulo, depois o relógio digital. Como medimos o tempo? O tempo pode ser medido em horas, minutos e segundos. Podemos fazer a seguinte relação. Um dia possui 24 horas, uma hora possui 60 minutos, meia hora possui 30 minutos, um quarto de hora possui 15 minutos, um minuto possui 60 segundos. O relógio de ponteiro possui 3 ponteiros que indicam as horas, minutos e segundos. O ponteiro menor indica as horas, o maior os minutos e o terceiro ponteiro indica os segundos. No mostrador do relógio, os números vão de 1 a 12 e representam as horas. Os demais risquinhos, os minutos, como eu expliquei na aula passada. Uma curiosidade sobre o tempo. Vocês sabem por que o horário de verão existe? Por que foi criado esse horário de verão? Que uns gostam e outros nem um pouco. O horário de verão é quando você avança uma hora do seu relógio, onde está marcando lá meia-noite, você vai avançar para 1 da manhã e aí vai começar a modificar as coisas. Se o dia, por exemplo, está marcando 6 horas lá no seu relógio, na verdade são 5 da manhã e assim por diante. Muitos não gostam porque acabam acordando e ainda está escuro para quem se acorda muito cedo, fica escuro, ou então uns gostam porque antecipam programações da TV que eram muito tarde e é 1 hora mais cedo, mas tem uns que não gostam nem um pouco. Em 1784, durante uma viagem a Paris, Benjamin Franklin percebeu que as pessoas acendiam velas para ficarem acordadas até mais tarde, mas não acordavam assim que o sol nascia. Foi aí que surgiu a ideia do horário de verão para economizar velas. Como não existia nessa época a luz elétrica, que hoje em dia você toca lá no interruptor e a luz acende, nesse momento, nessa época, no século XVI, as pessoas usavam velas, ou para iluminar a rua e até mesmo dentro de suas casas. E quando falta energia na nossa casa, a gente precisa recorrer a esses instrumentos utilizados lá no passado. Mas aí foi que surgiu. A Alemanha foi o primeiro país a implantar o horário de verão em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, a fim de economizar combustível. A ideia foi seguida pela Grã-Bretanha e outros países, incluindo os Estados Unidos. No Brasil,
ele ganhou o nome de Horário de Economia de Luz no Verão e foi implantado em todo o território nacional pela primeira vez em 1931 e 1932, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, sendo repetido no ano seguinte, mas a ideia não emplacou e foi engavetada, ou seja, ela foi parar na gaveta, foram lá e colocaram dentro da gaveta. A medida só voltou a ser implantada 16 anos depois, sempre abrangendo o território nacional e repetida anualmente até o ano de 1968. Houve uma pausa de 17 anos e em 1985, por conta do baixo nível dos reservatórios de água, o horário de verão foi adotado novamente. Nas localidades em que o horário especial é praticado, os relógios são adiantados em 1 hora no início do período determinado e voltam a ser atrasados no final do período. Quando o horário de verão encerra, você vai precisar voltar àquela hora que era antigamente, ou seja, você vai retroceder 1 hora. 10 curiosidades sobre o calendário. A ideia de fazer um calendário surgiu da necessidade de se medir o tempo para comemorar festas religiosas e para plantar e colher. Um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol. Vocês já viram isso em geografia e também em ciências. O ano solar ou tropical tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse número é usado para a maioria dos cálculos astronômicos. O ano sideral tem 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Ele é utilizado algumas vezes nos cálculos dos astrônomos por ser o tempo que a Terra leva para dar a sua órbita, para voltar à sua órbita, usando como referência estrelas fixas. A abreviação AC significa antes de Cristo e DC depois de Cristo, como vocês já sabem. A contagem dos anos na era cristã é feita a partir do nascimento de Jesus. No ano de 525, o monge Dionísio fixou essa data em 25 de dezembro do ano de 753, da fundação de Roma. Assim, o ano romano começou em 754, corresponderia a um ano da era cristã. Pesquisadores da Bíblia, porém, acreditam que a data correta do nascimento de Jesus seria o ano de 748 do calendário romano. O período anterior ao nascimento de Cristo é computado em contagem regressiva. Quando os cristãos começam a contar o tempo da era do nascimento de Jesus, já vai contando o ano 1, 2, 3, 4, 5, 500, 600, 1700, até chegar a 2020. Só que para a era cristã, para o calendário cristão, antes de Jesus nascer, os anos eram contados de maneira regressiva, ou seja, 1 ano antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo e assim por diante. Se você colocar numa régua, numa escala, você vai perceber que os anos vão regredindo até chegar no nascimento de Jesus. Chegou no nascimento de Jesus, aí começa a contar de maneira crescente. 1, 2, 3, 4. O ano cósmico é o tempo em que o Sol leva para dar uma volta ao redor do Sol no centro da Via Láctea. Aproximadamente 225 milhões de anos. Antes de Júlio César, reformador, reformar o calendário, o mês de julho se chamava Quintilis. Olha que curiosidade! Antes de Júlio César, que era o imperador romano, ele fez esse ajuste no calendário. O mês de julho, que lembrava o nome dele, Júlio, antes esse nome se chamava Quintilis. Então, quem comemora aí aniversário, quem faz aniversário no mês de julho, saiba que antigamente o mês que você nasceu se chamava Quintilis. Olha que curiosidade. Ele foi rebatizado em homenagem ao imperador romano, nesse caso o nome Júlio,
JULHO foi escrito, foi rebatizado por causa dessa homenagem ao nome de Júlio César, que era o imperador romano. O calendário gregoriano, o mais utilizado hoje, demorou a ser aceito pelos povos. Como foi criado por um papa no início, apenas as nações católicas o seguiam. O primeiro calendário criado por Rômulo no ano 753 da fundação de Roma. O ano tinha 304 dias e dividia-se em 10 meses e começava no dia 1º de março. Vejam, era diferente esse calendário criado por Rômulo. E esse calendário ele não tinha 365 dias como tem o nosso, que nós usamos hoje. Ele não tinha, ele tinha menos dias e não tinha 12 meses, ele tinha apenas 10 meses. Se nós formos parar para contar exatamente a quantidade de meses que nós temos, por exemplo, janeiro 1, 2 fevereiro, 3 março, 4 abril, 5 maio, 6 junho. Aí vem 7 julho, 8 agosto, 9 setembro. A palavra setembro, ela lembra que número? Setembro, 7. Então, seria o 7º mês do ano. Esse mês de julho não existia. Setembro, mês 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Percebam que a palavra ela tem um começo com esses números. Mas com os reajustes dos calendários, o ano, em vez de ter 10 meses, ele passou a ter 12 meses. E quando foi acrescentado esses outros meses que eu expliquei, especialmente o mês de julho, que até então não existia. Numa Pompílio, sucessor de Rômulo, estabeleceu o ano de 155 dias, dividido em 12 meses. Esse ainda é mais curto. Foi um outro calendário também criado. Acontecia de determinados anos ser incluído no calendário o mês Mercedonius, Mercês, cujo significado é renda. Tratava-se do período de recolhimento de impostos. Nessa época, os romanos temiam os números pares. Passaram a existir meses de 29 e 31 dias. Mais tarde, Júlio César reformou o calendário, mas com a ajuda do astrônomo Sosígenes, decidiu que era como um ano seria de 365 dias e para ajustar o ano solar ao ano sideral, se acrescentasse um dia de 4 em 4 anos. Foi aí que o ano bissexto foi criado. O ano de 366 dias recebeu o nome de bissexto. Esse calendário passou a ser usado a partir de 45 a.C. e foi batizado de Juliano, calendário juliano, em homenagem a Júlio César. Acontece que, ao arredondar o ano para 365 dias e 6 horas, Júlio César arrumou outra confusão. Em 582, por conta desse erro de 11 minutos e 14 segundos, a diferença entre o ano e o ano solar era de 13 dias. O Papa Gregório VIII corrigiu o calendário, tirou 13 dias do ano, ordenou que após 4 de outubro de 1582 viesse o dia 15. Estabeleceu também que o último ano dos 3 primeiros séculos não seria bissexto. Os anos de 1700, 1800 e 1900 foram, portanto, anos comuns. Já o ano 2000 foi bissexto. Dica: os anos bissextos são divisíveis por 4. Muito bem, minha gente, tem muita curiosidade ainda sobre os calendários. Vocês têm alguma dúvida sobre contagem de calendários? Vocês sabem que o calendário contém 365 dias, 12 meses, 52, 53 semanas, dependendo do ano. Em uma semana contém 7 dias, um dia 24 horas. Se você for parar para pesquisar a quantidade de horas, minutos e segundos que o ano tem, vai dar um número imenso. Vejam essas curiosidades sobre as horas. Você sabe quantas horas tem um ano completo? Quantos segundos será que tem? Vamos ver. Um dia tem 24 horas, certo? 365 dias no total, sendo que tem 8.760 horas dentro de um ano completo. E tem 525.600 minutos e
31.536.000 segundos. Vejam, é muito tempo. Dentro de um ano dá para fazer muita coisa. Será que a gente está aproveitando mesmo o nosso tempo com sabedoria? E esse tempo de quarentena, o que nós temos feito para aproveitar o nosso tempo? Será que a gente tem aprendido mais? Será que a gente tem ficado com mais preguiça? Então vamos usar o nosso tempo com muita sabedoria. Gostaram de saber sobre as curiosidades? E falando sobre o calendário que nós vimos também, algumas curiosidades, nós vamos responder agora como atividade de classe. Página 122, tarefa de classe. Vamos responder agora. Vamos lá? Abra seu livro na 122. Terceiro quesito, marque os dias da semana e depois copie-os na ordem correta. Tem aí domingo, agosto, terça-feira, janeiro, sábado, quarta-feira, segunda-feira, julho, quinta-feira, sexta-feira. Quais são os dias da semana? Domingo, terça-feira, sábado, quarta-feira, segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira. Tia, por que tem tanto feira nesses nomes? Porque é o dia de feira. Exatamente, era por isso mesmo. E você vai escrever aqui embaixo, nessas duas linhas aqui embaixo do terceiro, você vai copiar na ordem de acordo com o nosso calendário. Domingo, vírgula, segunda-feira, vírgula, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que é o último dia da semana. Quarto quesito, lê as questões, pense e responda. Letra A. Por que nos valemos do tempo para estudar a história? Por que a gente precisa estudar a história? Para entender o quê? Os acontecimentos do nosso passado. A gente compreende a história de um povo através do estudo do passado. Você pode escrever para compreender em que período os acontecimentos ocorreram. Você pode também colocar outra resposta com as suas palavras. Letra B. O que foi preciso para isso? O que foi preciso para saber sobre esse tempo? Começar a medir o tempo. Foi por isso que foram criados os calendários, os relógios, para a gente inclusive se orientar em relação aos dias de trabalho, dia de estudo, como o tempo está passando. Então, tudo isso nos orienta. Calendários e relógios, ok? Você pode colocar, começar a medir o tempo e ponto final. Letra C. Cite algumas invenções criadas para medir o tempo. Foram várias coisas criadas, desde a antiguidade até hoje, com os relógios digitais e celulares também que servem de relógio. Muitas coisas foram criadas para medir o tempo. Você pode escrever ampulheta, relógio solar, clepsidra, relógio mecânico e também o calendário. Não só o relógio conta o tempo, mas também o calendário. Certo? E essa foi a nossa tarefa de classe de hoje. Para caso, o que é que vocês vão confeccionar? Pois não vai ser tarefa no livro. O tempo está passando muito rápido, como vocês já sabem, e o Natal é uma das festas mais comemoradas durante o ano. Está celebrando o fim do ano, mais um ano que se passou, e também o nascimento de Jesus para os cristãos. E o que é que vocês vão confeccionar em casa? Vocês vão fazer um calendário regressivo, em duas formas. Você pode pegar simplesmente uma folha de papel, colocar o dia que nós estamos até terminar no dia 30 de novembro e colocar todos os dias até chegar no Natal. O que é que nós vamos fazer com isso? Começar a contar quantos dias faltam para o Natal. Esse calendário regressivo será para a gente contar. Faltam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dia para o Natal. A gente não vai contar até o fim do ano, até o Réveillon não, porque aí a gente faz exatamente com a nossa família, já é período que as aulas já tinham terminado. Mas aí vocês vão fazer esse calendário regressivo, vocês podem deixar na geladeira da casa de vocês, colocar um imã e você vai contar junto com a sua família quantos dias faltam para o Natal. A outra opção é você recortar o papel assim e fazer um bloquinho. Você divide o papel ao meio, recorta, faz diversos papeizinhos do mesmo tamanho, grampeia-os, cola da maneira que vocês queiram e vai colocar o número. Você sabe quantos dias estão faltando? 49 dias para o Natal. Você vai fazer assim, dessa forma. Recorta o papel,
faz o bloquinho e coloca 49 no outro papel, você vai levantar. Ou você vai arrancar o papel e vai deixar lá, coloca lá no lixinho. Aí vai no outro número, 48. Passou mais um dia, tira o papel. 47, você vai copiar até chegar um dia. E aí comemorar o Natal. Você pode decorar como você queira, colocar glitter, adesivos, bolinhas, lantejoulas ou pintar. Então fiquem à vontade para fazer essa criatividade. Eu gostaria que vocês participassem da nossa aula ao vivo e me mandassem também a foto do calendário de vocês dessa tarefa de casa. Tá certo? Então confeccione. Tem um fim de semana para vocês fazerem. Façam e compartilhem a foto da sua tarefa. Isso não é um trabalho, é uma atividade de casa, tá certo? Então eu peço que vocês façam, mas compartilhem comigo lá no aplicativo. Eu vou ficando por aqui, que vocês tenham um excelente fim de semana e nos veremos na próxima aula. Um beijo, terceiro ano, e até a próxima. Tchau, tchau!